Nós, de Eugênis Amiatin. Nono registro. Resumo. Uma liturgia, os iambos e os troqueus, a mão de ferro. Um dia solene e magnífico. Um dia como esse, você esquece suas fraquezas, imperfeições, moléstias, e tudo se torna cristalino, inabalável, eterno, como nosso vidro. Praça do Cubo. 66 imponentes círculos concêntricos. Eram as tribunas. E nelas, 66 fileiras de rostos, como lâmpadas silenciosas, que exibiam olhos nos quais se via refletido o resplendor azul dos céus. Ou, talvez, fosse o resplendor do Estado Único. Lábios de mulheres como flores escarlates, com cor de sangue. Nas primeiras fileiras, delicados como guirlandas, os rostos das crianças. Bem perto do local da ação, pairava um silêncio profundo, severo, gótico. A julgar pelas descrições que chegaram até nós, os antigos experimentaram algo semelhante na época dos seus serviços divinos. Mas eles cultuavam o seu próprio, absurdo e desconhecido Deus. Nós servimos a um Deus sensato, cuja imagem é conhecida de modo preciso. O Deus deles não lhes deu nada, exceto demandas eternas e agonizantes. O Deus deles não inventou nada mais inteligente. E não se sabe por quê, a não ser o oferecer a si mesmo como sacrifício. Nós, por outro lado, somos quem oferece o sacrifício ao nosso Deus, o Estado Único. Um sacrifício calmo, deliberado e racional. Sim, uma comemoração solene para o Estado Único em memória aos dias das Cruzadas, o período da Guerra dos 200 anos. Uma majestosa celebração pública da conquista de todos sobre o um, da soma sobre a unidade. Essa unidade se encontrava, agora, de pé, nos degraus do cubo, inundado pela luz do sol. Um rosto branco. Não branco. Na verdade, era um rosto sem nenhuma cor. Um rosto de vidro, com lábios de vidro. Nada a não ser os olhos, buracos negros, sedentos e vorazes. E aquele mundo aterrorizante do qual ele estava a apenas alguns minutos de distância. A placa de ouro, com o seu número, já havia sido removida. As mãos estavam amarradas com uma fita púrpura. Tratava-se de um costume antigo, provavelmente explicado pelo fato de que antes, quando tudo isso não acontecia em nome de um Estado único, os condenados compreensivelmente se sentiam no direito de resistir, e suas mãos, então, no geral, tinham que ser amarradas com correntes. E lá no alto, no cubo, ao lado da máquina, imóvel, como se fosse de metal, está aquele a quem nós chamamos de benfeitor. Daqui de baixo, não se consegue distinguir bem o seu rosto. Só dá para perceber que tem traços severos, majestosos e quadrados. Mas já as mãos... Às vezes, como acontece nas fotografias, as mãos aparecem em primeiro plano. Por estarem muito próximas, parecem enormes, prendem o olhar, empurram tudo mais para segundo plano. Fica claro que essas mãos pesadas, embora calmamente apoiadas sobre os joelhos, são de pedra, cujo peso os joelhos mal conseguem aguentar. De repente, uma daquelas enormes mãos começou a se erguer lentamente, um gesto lento, de chumbo, e em obediência à mão erguida, um número, vindo das tribunas, aproximou-se do cubo. Era um dos poetas do Estado, a quem coube a feliz sorte de coroar a celebração com seus versos. E ambos,
Nota de rodapé. Nas poesias grega e latina, pé métrico de 2 sílabas, uma breve e uma longa. E ambos divinos e brônzeos ressoaram acima das tribunas falando a respeito daquele louco de olhos de vidro, que estava de pé ali, nos degraus, e aguardava a consequência lógica de sua loucura. Uma conflagração. Os edifícios balançavam no ritmo daqueles iambos e, espalhando sua substância dourada liquefeita, quebravam-se e caíam. Árvores verdes eram queimadas, e sua seiva escorria lentamente. O que restava delas ficava em pé, como cruzes negras das sepulturas. Mas então Prometeu se apresentou, ou seja, nós, e uniu o fogo à máquina, ao aço, e com a lei acorrentou o caos. Tudo era novo, de aço, sol de aço, árvores de aço, pessoas de aço. De repente, um desequilibrado qualquer libertou o fogo das suas correntes e, de novo, tudo se deteriorou. Infelizmente, tenho uma péssima memória para versos, mas de uma coisa eu me lembro. Era impossível escolher imagens mais instrutivas e mais belas. Novamente um gesto lento e pesado, e um segundo poeta emergiu na escadaria do cubo. Eu dei um salto da minha cadeira. Não pode ser. Não. Lábios grossos e negroides. Era ele. Por que ele não disse antes que o que o aguardava era uma honra dessa monta? Seus lábios tremiam, estavam cinza. Dava para entender. Ele estava diante do benfeitor, diante de toda a assembleia dos guardiões. Mas, mesmo assim, mostrar-se agitado daquele jeito. Troqueus. Nota de rodapé. Verso grego ou latino composto de 2 sílabas, a primeira longa, a outra breve. Troqueus ágeis e duros, afiados como um machado. Eles falavam sobre um crime sem precedentes. Falavam sobre versos blasfemos, nos quais o benfeitor era chamado de não. Minha mão não irá se rebaixar repetindo tais palavras. R13, pálido, sem olhar para ninguém. Eu não esperava uma fraqueza dessas dele. Desceu e se sentou. Numa minúscula fração de segundo, vi, ao lado dele, o rosto de alguém, um triângulo preto e pontiagudo, mas que, da mesma forma, imediatamente desapareceu. Os meus olhos, os milhares de olhos, estavam voltados para cima, olhando para a máquina. Nesse momento, a mão sobre-humana fez um terceiro gesto de ferro, e então, compelido por um vento oculto, o transgressor começou lentamente a subir uma escada, um degrau, depois outro, até que subiu o degrau que seria o último da sua vida. Com o rosto voltado para o céu, ele atirou a cabeça para trás, vivendo, assim, os seus últimos momentos. Pesado, duro como o destino, o benfeitor lentamente caminhou ao redor da máquina, colocou a enorme mão na alavanca. Nenhum ruído, nenhum suspiro. Todos os olhos estavam naquela mão. Que turbilhão impetuoso e arrebatador se sente quando se sabe que é uma arma. Quando se sabe que é a força resultante de milhares de votos. Que grande destino! Um segundo infinito. A mão desceu, ligando a corrente elétrica. O clarão de um raio insuportavelmente cortante. Um estalo praticamente inaudível, como um estremecimento
perpassou os tubos da máquina, o corpo estendido, envolto por uma leve e luminosa nuvem de fumaça. Foi então, derretendo, dissolvendo-se em uma velocidade assustadora, diante de nossos olhos. Depois, o nada. Apenas uma pequena poça de água quimicamente pura, que havia apenas 1 minuto corria vermelha e tempestuosamente em um coração. Tudo isso era simples e muito bem conhecido de cada um de nós. Sim, a dissociação da matéria. Sim, a divisão dos átomos de um corpo humano. E ainda assim, cada vez, parecia-nos como um milagre, como um sinal do poder sobre-humano do benfeitor. Lá em cima, diante dele, estavam os rostos brilhantes de 10 números femininos, os lábios entreabertos de emoção, agitadas como flores ao vento. Nota de rodapé. Elas vinham do Museu Botânico, claro. Pessoalmente, não vejo nada de bonito nas flores, em nada que pertença ao mundo primitivo, há muito expulso da muralha verde. Só o racional e útil são belos, máquinas, botas, fórmulas, alimentos e assim por diante. De acordo com um antigo costume, 10 mulheres adornavam com flores o unife do benfeitor, ainda molhado devido aos respingos. Com os passos majestosos de um sumo sacerdote, ele lentamente desceu e lentamente caminhou entre as tribunas, enquanto passava, braços femininos, como tenros ramos brancos, se ergueram, e tudo culminou em uma tempestade de milhares de gritos unificados. E, então, os mesmos gritos também prestaram homenagem à Assembleia dos Guardiões, invisivelmente presentes em algum lugar, em meio às nossas fileiras. Quem sabe, talvez tenham sido precisamente eles, os guardiões, aqueles que foram vislumbrados e criados pela imaginação dos humanos antigos, como os ternos e ameaçadores arcanjos, os anjos da guarda, individualmente designados a guardarem cada pessoa desde o seu nascimento. Sim, algo das antigas religiões, algo purificador como o furacão e a tempestade, estava presente em todo o ato de celebração. Você, que um dia lerá esses registros, me diga, momentos como esses são familiares para você? Tenho pena de você se não os conhece. 10º registro. Resumo. Uma carta, uma membrana, o meu eu peludo. Para mim, o dia de ontem foi como o papel através do qual os químicos filtram as suas soluções. Todas as partículas suspensas, tudo o que é supérfluo, ficam nesse papel. E pela manhã, desci e, sem dúvida, eu estava filtrado, transparente. No saguão, lá embaixo, atrás de uma pequena mesa, olhando para o relógio, a controladora anotava o número dos que entravam. O nome dela é U. Entretanto, é melhor que eu não mencione os seus algarismos, porque tenho medo de escrever algo impróprio sobre ela. Não obstante, em essência, ela seja uma mulher de meia idade muito respeitada. Há uma única coisa nela que não me agrada. As suas bochechas são um pouco caídas, parecem as guelras de um peixe. Então, alguém poderia pensar, onde está o problema nisso? Pude ouvir quando ela escreveu algo com a caneta e vi meu nome na página, D503, e ao lado uma mancha. Justamente quando eu ia chamar sua atenção a respeito da mancha, de repente, ela levantou a cabeça e abriu para mim um sorrisinho que também parecia borrado. Bem, tenho uma carta para você. E sim,
Você vai receber uma carta, querido. Sim, sim, vai receber uma carta. Eu sabia que a carta que ela havia lido ainda deveria passar pelo departamento dos guardiões. Acho desnecessário explicar esse procedimento natural. E, por fim, eu a receberia no máximo em até 12 horas. Mas fiquei sem graça com o sorrisinho propriamente dito. Aquela gota de tinta começou a escurecer minha solução transparente. E isso chegou a tal ponto que, mais tarde, no hangar de obras da Integral, não consegui me concentrar em nada. Cheguei, inclusive, a errar nos cálculos, coisa que nunca aconteceu comigo. Às 12 horas em ponto, outra vez as bochechas flácidas marrom-rosadas de peixe, o sorrisinho e, finalmente, eu tinha a carta nas minhas mãos. Não sei por que não a li lá mesmo, mas a enfiei no bolso e, rapidamente, fui para o meu quarto. Abri a carta, passei os olhos por ela e me sentei. Era uma notificação oficial de que o número I-330 havia me inscrito em seu nome e que hoje, às 21 horas, eu deveria me apresentar a ela, endereço abaixo. Não! Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de eu ter mostrado de modo tão inequívoco a minha posição a respeito dela. Além do mais, ora essa, ela nem sequer sabia se eu tinha ido ao departamento dos guardiões. E ora, ela não tinha como saber se eu havia estado doente. E que, bem, de modo geral, eu não poderia. E que, apesar de tudo, um dínamo zumbia e girava na minha cabeça. O Buda, o amarelo, os lírios do vale, a lua crescente cor-de-rosa. Ah, e tem mais. Eis aqui o mais. Hoje, queria passar na minha casa. Mostro a ela a notificação referente a I-330? Não sei. Ela não vai acreditar. Sim, e como ela acreditaria? Que eu não tenho nada a ver com isso aqui. Que sou perfeitamente... Eu também sei. Vai haver uma conversa difícil, absurda, absolutamente ilógica. Não, tudo menos isso. Que tudo se resolva mecanicamente. Eu vou simplesmente enviar a ela uma cópia da notificação. Enquanto, às pressas, eu enfiava a notificação no bolso, acabei reparando na minha mão horrenda, mão de macaco. Eu me lembrei de quando, naquela vez, durante o passeio, e pegou na minha mão e olhou para ela. Será mesmo que ela realmente... São 20 horas e 45 minutos. Uma noite branca. Tudo era de um verde vítreo. Mas esse é outro tipo de vidro. É quebradiço. Não é como o nosso, não é real. Mas é como uma fina casca de vidro. E, debaixo dessa casca, algo está girando, correndo, zumbindo. E não me surpreenderia se, em um momento, as cúpulas dos auditórios se erguessem como amontoados arredondados e lentos de fumaça. E se a lua, já na meia-idade, lançasse um sorriso de tinta, como o sorriso que aquela lá que fica atrás da pequena escrivaninha lançou essa manhã. E se, em todas as casas, todas as persianas fossem fechadas ao mesmo tempo? E se, atrás das persianas... Tive uma sensação estranha. Minhas costelas pareciam barras de ferro que apertavam. Sem dúvida, que apertavam. O meu coração, pressionando-o, deixando-o sem espaço suficiente. Eu me vi diante de uma porta de vidro com o número I-330, em dourado. E, de costas para mim, estava à mesa escrevendo alguma coisa. Entrei. Aqui, lhe disse estendendo o cupom de cor-de-rosa. Recebi hoje essa notificação e estou me apresentando. Como você é pontual. 1 minuto. Me permite? Sente-se, estou terminando. Ela novamente baixou os olhos para a carta. O que ela tem lá dentro, atrás das persianas fechadas dos seus olhos? O que ela iria dizer? O que iria fazer no próximo segundo? Como se descobre, como se calcula, quando tudo a respeito dela vem de lá,
da antiga e primitiva terra dos sonhos? Eu olhava para ela em silêncio. As minhas costelas, as barras de ferro, eu estava sufocando. Quando ela fala, seu rosto é como uma roda luminosa que gira rapidamente. Não há como distinguir os raios individuais. Mas, neste momento, a roda está parada. Vi uma combinação estranha. As sobrancelhas escuras se erguem até o alto das têmporas, formando um triângulo acentuado e cheio de escárnio, como um vértice direcionado para cima. 2 rugas profundas descem do nariz aos cantos da boca. E esses 2 ângulos, de alguma forma, se contradizem, colando esse X desagradável e irritante em todo o seu rosto. Era como uma cruz, um rosto realçado por uma cruz. A roda começou a girar, os raios se fundiram. Então, você não foi ao departamento dos guardiões? Eu fui. Não consegui, fiquei doente. Sim, bem, foi o que pensei. Algo deve tê-lo impedido. Não faz diferença o porquê. Um sorriso e os dentes afiados. Mas por outro lado, você agora está em minhas mãos. Você deve lembrar. Todo número que, no prazo de 48 horas, não tenha feito uma declaração ao departamento é considerado... Meu coração batia tanto que as barras de ferro se dobraram. Como um garotinho, estupidamente como um garotinho, fui pego. Como um estúpido, fiquei em silêncio. E me senti numa rede, com as mãos e os pés amarrados. Ela se levantou e se espreguiçou indolentemente. Apertou um botão e, como um estalo seco, as persianas de todos os lados caíram. Fiquei isolado do mundo, com ela. E estava em algum lugar atrás de mim, perto do guarda-roupa. O unife fez um ruído e caiu. Eu escutava tudo. E me ocorreu... Não, me veio à mente como um flash de 1/100º de segundo. Recentemente, coube a mim calcular a curvatura de um novo tipo de membrana de rua. É dessas membranas que agora graciosamente decoram todas as avenidas, gravam todas as conversas que ocorrem nas ruas para o departamento dos guardiões. E me lembrei, é uma membrana opaca, côncava, rosada e trêmula. Uma criatura estranha, formada por um único órgão apenas, um ouvido. Naquele exato momento, eu era uma dessas membranas. Ouvi o estalo do botão do pescoço, do botão do peito e de outro mais baixo ainda. A seda de fibra sintética farfalhou nos ombros e nos joelhos e, por fim, no chão. Ouvi, e era ainda mais claro do que se estivesse vendo, um pé e depois o outro saindo da pilha de seda cinza azulada. A membrana, altamente tensa, estremeceu e gravou o silêncio. Não, de fato, o que ela gravou foram os violentos golpes de martelo contra barras de ferro, com as intermináveis pausas. Eu a ouvi, eu a vi, atrás de mim, pensando por um segundo. Agora era o som das portas do guarda-roupa. Algum tipo de tampa havia batido. E de novo, a seda. Bem, se fizer o favor. Eu me virei. Ela estava usando um vestido amarelo açafrão claro, de um estilo antigo, mas era 1000 vezes pior do que se estivesse sem nada. 2 pontas afiadas ardiam, rosadas através da seda fina. 2 brasas incandescentes entre as cinzas e 2 joelhos delicadamente redondos. Ela se sentou em uma poltrona baixa, na mesinha quadrada à sua frente. Havia um frasco como algo venenosamente verde e 2 pequenos cálices. No canto da boca havia um fio de fumaça saindo de um tubo de papel contendo uma antiga substância fumegante. Como era mesmo o nome? Acabei de esquecer. A membrana continuava vibrando, o martelo batendo, aqui dentro de mim, nas barras incandescentes, agora vermelhas.
Eu ouvia claramente cada golpe e se também ela, de repente, conseguisse ouvir? Mas ela fumava com calma, olhava para mim com calma e, de vez em quando, batia, despreocupadamente, as cinzas em cima do meu pequeno cupom cor-de-rosa. Com toda a frieza possível, perguntei: escute, posso saber por que você se inscreveu para mim? E por que me fez vir aqui? Foi como se ela não tivesse sequer ouvido. Colocou o conteúdo do frasco no cálice e tomou um gole. Licor delicioso. Quer um pouco? Só então me dei conta. É álcool. Os acontecimentos do dia anterior passaram por mim como um raio. A mão de pedra do benfeitor, a intolerável lâmina do raio, mas acima de tudo, lá no cubo, o corpo estendido, a cabeça jogada para trás. Estremeci. Escute, eu disse, com certeza você sabe, com aqueles que se envenenam com nicotina, em especial com álcool, o estado único, sem a menor piedade? As sobrancelhas escuras dela se uniram e aquele triângulo irônico e afiado se formou no alto, em direção às têmporas. Destruir rapidamente alguns é mais racional do que dar a muitos a possibilidade de que eles mesmos se arruinem, se degenerem, e assim por diante. Isso é verdadeiramente chegar ao ponto da obscenidade. Sim, ao ponto da obscenidade. E deixar esse pequeno grupo de verdades nuas e cruas sair às ruas. Não, imagine. Ora, mesmo aquele meu admirador mais fiel, sim, você o conhece. Imagine que ele se livrasse de toda a indumentária da falsidade e se mostrasse em público com sua verdadeira aparência. Ah! Ela ria, mas o doloroso triângulo da parte inferior de seu rosto, formado pelas duas dobras que iam dos cantos da boca até o nariz, me era perfeitamente visível, e por alguma razão, olhando para essas dobras, ficou claro para mim. Aquele, o duplamente encurvado, corcunda e com orelhas que pareciam asas, ele a tinha abraçado. Alguém como ela. Ele. Estou agora tentando reproduzir as minhas sensações anormais daquele momento. Enquanto escrevo isto, percebo muito bem. Tudo isso deve ser assim. E ele, como qualquer número honesto, tem direito à felicidade, e seria injusto. Na verdade, está tudo muito claro. E riu de um modo muito estranho e por um longo tempo. Depois, ela olhou atentamente para mim, para dentro de mim. Mas o mais importante é que estou perfeitamente à vontade com você. Você é muito querido, e estou convencida disso. Você nem sequer vai pensar em ir ao departamento para relatar que aqui eu bebo licor e fumo. Você sempre ficará doente, ou estará ocupado, ou algo do tipo. E mais, estou convencida de que, agora, você vai beber esse veneno encantador comigo. Que tom descarado e provocador! Eu senti, com certeza. Agora a odeio de novo. Como assim, agora? Sempre a odiei. Ela bebeu de uma só vez todo o pequeno cálice de veneno verde. Levantou-se e, com a pele rosa brilhando através da seda transparente cor de açafrão, deu vários passos e parou atrás da minha cadeira. De repente, com o braço em volta do meu pescoço, ela colocou os lábios nos meus. Não, ainda mais profundamente, de uma forma ainda mais terrível. Juro que, para mim, isso tudo era completamente inesperado, e talvez apenas porque, de fato, eu não poderia. E agora entendo perfeitamente e claramente. Eu não poderia desejar o que aconteceu depois. Seus lábios estavam intoleravelmente doces. Suponho que era o sabor do licor. E um gole desse veneno abrasador foi derramado dentro de mim. E outro e outro. Eu me depreendi da terra.
e como um planeta independente fui rolando furiosamente para baixo, cada vez mais para baixo, seguindo alguma órbita não calculada. Qualquer coisa a mais do que isso, posso somente descrever de modo aproximado, apenas por meio de analogias mais ou menos próximas. Antes, isso, de modo algum, jamais teria passado pela minha cabeça. Mas foi exatamente assim que tudo aconteceu. Na Terra, nós caminhamos o tempo todo sobre um mar de chamas vermelho e ardente que está escondido no ventre da Terra. Porém, nunca pensamos a respeito. E, aqui, de repente, se essa casca fina sob nossos pés se transformasse em vidro, na hora, nós veríamos. Eu me tornei vidro e vi o que havia dentro de mim mesmo. Havia 2 de mim. Um era o antigo D503, o número D503. O outro... No passado ele mal teria colocado suas patas peludas para fora da casca, mas agora estava saindo inteiro. A casca estava rachando, e daqui a pouco ela vai se despedaçar e depois? Com todas as minhas forças, agarrando-me ao último fio, a saber, os braços da cadeira, perguntei ao meu primeiro eu, a fim de ouvir a mim mesmo. Onde você conseguiu isso, esse veneno? Ah, isso? Foi um médico, um dos meus... Dos meus quem? E aquele meu outro eu, de repente, pulou e gritou. Eu não vou permitir isso. Não admito outro além de mim. Eu mato qualquer um que... Por que você... Por que eu... Então eu vi. Ele a agarrou bruscamente com as patas peludas, rasgou aquela seda fina e cravou-lhe os dentes. Eu me lembro de modo exato. Ele realmente cravou os dentes nela. Não sei como, mas Yi conseguiu escapar. Então, com os olhos cobertos por aquela maldita persiana impenetrável, ela ficou de pé, com as costas apoiadas no guarda-roupa, me ouvindo. Eu lembro, eu estava no chão, abraçado suas pernas e beijando seus joelhos. Foi quando o implorei. Agora, imediatamente, nesse exato minuto. Os dentes afiados, o triângulo de sobrancelhas afiado e repleto de escárnio, ela se inclinou e silenciosamente desatou a minha placa. Sim, sim, querida, querida. Apressadamente, comecei a tirar o meu unife, mas Yi, em silêncio, colocou o relógio da minha placa diante dos meus olhos. Faltavam 5 minutos para as 22h30. Eu gelei. Sabia o que significava ser visto da rua depois de 22h30. Toda a minha insanidade foi aplacada de imediato. Eu era eu. Mas uma coisa ficou clara para mim. Eu a odeio, eu a odeio. Sem me despir, sem olhar para trás, saí às pressas do cômodo. Dando um jeito de colocar a placa de volta enquanto corria, desci pela escada de emergência. Fiquei com medo de encontrar alguém no elevador e saltei para a avenida deserta. Tudo estava no seu devido lugar, tão simples, usual, regulamentar. As casas de vidro brilhantes pelas luzes, o céu vítreo e pálido, a noite esverdeada e sem movimento. Mas, sob aquele vidro tranquilo e frio, algo tempestuoso, cor de sangue e peludo, corria em silêncio. Eu estava ofegante, mas continuei correndo para não me atrasar. De repente, percebi. A placa fixada às pressas estava soltando e ia cair. E caiu, tilintando na calçada de vidro. Abaixei-me para pegá-la e, num momento de silêncio, ouvi passos atrás de mim. Eu me virei. Algo pequeno e curvado desapareceu na esquina. Foi o que, pelo menos, me pareceu na hora. Corria a toda velocidade. O vento assobiava nos meus ouvidos. Parei na entrada. O meu relógio marcava 1 minuto para as 22h30. Fiquei escutando. Ninguém me seguia.
Tudo isso foi imaginação claramente absurda, efeito do veneno. A noite foi angustiante. A cama subia e subia de novo. Flutuava em uma espécie de senoide. Admoestei a mim mesmo. À noite, todos os números são obrigados a dormir. É um dever, tanto quanto trabalhar durante o dia. É algo fundamental para quem trabalha durante o dia. Não dormir à noite é um crime. Mas, ainda assim, eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. Estou sucumbindo. Não consigo cumprir as minhas obrigações para com o Estado Único. Eu